Irmãos, em 2000 tivemos muitas pessoas vendendo todas as suas casas, seus bens, dando aos pobres, curtindo a vida, gastando em viagens, etc. Porque foi anunciado por algumas pessoas que o mundo terminaria em 2000. Então houve grande correria. Isso não é a primeira vez que homens anunciam a volta do Senhor Jesus e o fim do mundo e erram as suas previsões. São falsos profetas que o Senhor Jesus disse que viria. Agora, nenhum irmão espiritual crescido no Senhor acredita nessas datas da vinda do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós não sabemos o dia e a hora. Veja que é um dia e a hora exata de que o Senhor Jesus virá, mas nós sabemos quando está próximo desse dia chegar. Irmãos, nenhum judeu iria acreditar que o Messias havia chegado sem que os acontecimentos proféticos profetizados aos judeus se cumprissem. Quando Daniel profetizou a vinda do ungido, o Salvador de Israel, ele detalhou uma série de eventos. Enquanto esses eventos não acontecessem, jamais um judeu acharia que o Messias teria chegado ou sequer estivesse próximo. Muitos judeus sabiam que não iriam ver o Messias. Por quê? Porque quando Daniel datou a volta do Messias, levou 483 anos para todas as profecias de Daniel se cumprir. Então, os judeus foram morrendo, aguardando, sabendo que não viriam. Daniel primeiro relatou os reinos que viriam. Então, quem estava vivendo ali no tempo de Nabucodonosor sabia que viria o reino da Grécia, porque Daniel dá nome aos reinos que viriam. As profecias são exatas, irmãos, e isso alegra o coração de todo aquele que aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque as profecias foram exatas. Além dos reinos que viriam, ainda assim Daniel nomeou esses reinos através do Espírito Santo. Seria a Grécia, depois a divisão da Grécia entre os seus 4 generais, reinos menores, Ptolomeu, não lembro o nome dos outros 3 agora, até o nome dos generais de Alexandre o Grande, que dividiriam a Grécia, Daniel profetizou. Então os judeus que estavam no tempo de Nabucodonosor sabiam que nem passariam da Grécia, quanto mais a Grécia dividida, Roma. Então logo eles sabiam. Agora, os judeus que nasceram no período do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, esses, olhando as profecias de Daniel, por isso que quando eles perguntaram para o Senhor Jesus quando será o fim do mundo e a tua vinda, em Mateus 24, o Senhor Jesus disse: quem lê Daniel entenda. Tá escrito, meu pai já escreveu quando será. Você não está lendo as escrituras, não está lendo os profetas? Mas por que eles perguntaram? Porque o ungido já tinha vindo. Então, agora estava próximo. Quem viveu naquele período histórico saberia que é a qualquer momento. Meus irmãos, igualmente é para a igreja. Foi datado um período histórico até os últimos dias da humanidade e depois o último dia. Quando viriam os últimos dias da humanidade? Após a morte do ungido. Quando entrasse os últimos dias, haveria apenas 7 anos para o reinado do anticristo. Então, quando os judeus viram o ungido vir, prometido por Daniel, 400 e poucos anos antes, já passou o reino da Grécia, já passou os reinos menores que os generais dividiram, já passou o reino de Roma. Estamos vivendo o reino de Roma agora, que é o último, lá da estátua. Estamos no último reino. O Messias veio. É a qualquer momento. Paulo, ele se coloca na vinda do Senhor, que ele diz assim: nós os vivos não precederemos os que dormem. Ele se coloca ali até ele ter a revelação de que ele iria morrer
martirizado, assim como o apóstolo Pedro. Oh, meus irmãos! Então, assim como houve um relato das profecias para a vinda do Messias, em um período histórico que tinha que se cumprir, assim também a volta do nosso Senhor Jesus Cristo nos últimos dias, que inicia na morte do ungido, precisa cumprir um período histórico que já se cumpriu, irmãos. Oh, meu Deus, como Deus é lindo. Então, quando eles perguntam em Mateus 24 para o Senhor Jesus, quando será o fim de todas as coisas? O Senhor Jesus responde, quem lê Daniel entenda. Agora, faltava pouco para eles entrar nos últimos dias da humanidade. Faltava pouquíssimo, que era a morte do ungido. Então, quando o ungido é morto e ressuscita, e Davi profetizou sobre a morte do ungido, sobre ele ressuscitar e ele estar à direita de Deus, e sobre ele voltar e reinar em seu trono, e Pedro vai dizer isso em Atos, capítulo de número 2, ele vai dar essa profecia aos judeus. Então, quando o ungido morre e ressuscita, eles começou os últimos dias. Então, lá em Atos 1:6, eles refazem a pergunta, agora incluindo a restauração de Israel. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? Por quê? Porque se cumpriu a morte do ungido, se cumpriu os reinos, todos eles já vieram, estavam no último, que era Roma, para os últimos dias se iniciar, precisava o ungido ser morto. Ou seja, Pedro, Paulo, João, eles eram os personagens dos últimos dias. Os demais judeus que viveram antes, não. Porque eles sabiam, nós vamos morrer, não vamos ver isso, não. Nós, cristãos, somos os personagens dos últimos dias. Os cristãos que viveram no tempo da Inquisição, ou voltando mais atrás ainda do tempo da perseguição de Nero, eles não viviam os últimos dias. Então eles não podiam esperar a volta do Messias, porque eles não entenderam ainda a extensão desse tempo. Deus abrindo um parênteses e estendendo esse tempo, porque faltava apenas 7 anos para o cumprimento depois da morte do ungido. Só que eles não entenderam isso. Eles acharam que os últimos 7 anos aconteceria naquele período ali. Por quê? Porque 383 anos já se cumpriram. E a profecia de Daniel teria... 483 anos já se cumpriram. E a profecia de Daniel teria 490. Então faltavam 7. Só que Deus ele abre um parênteses e estende esse tempo dos últimos dias para um último dia da sua vinda, o dia da nossa reunião com o Senhor. Só que até aquele momento os apóstolos não viram isso, porque estava escondido nas Escrituras. Não estava nos profetas esse parênteses, esse alongar do tempo dos 7 anos, para no final dele inserir os 7 anos de novo. Quando Pedro está lá falando que agora o ungido ele iria sentar no trono de Davi, quando eles perguntam, é agora que restaurarás Israel? Ele está pregando para os judeus. E eram os judeus que iam ter a sua restauração da glória. O ungido viria, sentaria no trono de Davi, como ele fala em Atos capítulo 2, assim como o salmista Davi disse que eu vi o meu Senhor ao lado do meu Senhor, ora, ele morreu, não pôde, seu corpo viu a decomposição, apodreceu, seu espírito está lá no paraíso aguardando a ressurreição. Então ele não falava dele mesmo, mas falava deste a qual vós crucificastes. Então ele está trazendo essa profecia de Davi, que Davi viu o ungido vir, morrer, ressuscitar, Estevão sentar ao lado de Deus. Estevão em Atos 7 confirma isso, vendo o Messias ao lado de Deus, e voltando e sentando no seu trono. Então agora Pedro está dizendo, só falta ele voltar e sentar no trono. E isso vai acontecer na nossa era aqui, porque falta 7 anos, vai ter a grande tribulação agora e nós vamos ver isso. Aí Pedro está comendo lá em Atos 10 e Deus desce um lençol. E aí esse lençol tem alguns animais que os judeus não comem. E Deus disse, mata e come. Não vou comer isso aí não. Então o Senhor Jesus, porque eu não como nada que é impuro, então o Senhor Jesus disse, não torne impuro que eu purifiquei. Virá homens e eu te digo, vá com eles porque eu os enviei. Então Deus manda homens chamar Pedro, em Atos capítulo 10,
e levar Pedro até a casa de Cornélio, que era um gentil. Só que os gentios não participariam desse reinado messiânico, os 1000 anos de glória que Davi disse que viu e profetizou. E Pedro confirma em Atos 2. Estevão é testemunha, foi testemunho ocular disso, vendo o Senhor lá. Aí o apóstolo Pedro entendeu que aquela visão do sonho lá dos animais impuros eram os judeus sendo acrescidos, sendo enxertados na promessa. Pô, e agora? E agora quebrou tudo, porque nós não contávamos com essa promessa. Daniel está falando para o seu povo, judeus, não estava acrescentando os gentios. Nós não temos esse relato, Zacarias 14, quando fala da volta do Senhor Jesus, Isaías, quando fala do reino milenar, Apocalipse, nós não temos os gentios sendo acrescentados. E agora, meu Deus? Agora eles ficaram perdidos, irmãos. Aí Deus vai escolher o apóstolo Paulo, separar ele para levar a mensagem da graça aos gentios. E aí haverá um período, irmãos, para esse parente estendido, para esses últimos dias da humanidade. Bom, nós já sabemos, pelos vídeos passados, que nós chegamos nos últimos dias. Que é quando? A morte do ungido, irmãos. Agora, esse período ele seria estendido. Por quanto tempo? Não sabemos. Mas o apóstolo Paulo traz 2 características. Uma que já está lá, no livro de Daniel. Quem lê Daniel entenda. E outra que é o acréscimo agora para esse período. Quando essas 2 características se manifestarem em glória, então virá o fim. Lembrando que Pedro fala que, falando da vinda do Senhor Jesus, lá em Pedro capítulo de número 3, mas muitos estão dizendo que está demorado, que Jesus não vai voltar mais, que Jesus já voltou no ano 70, irmãos. Aí Pedro rebate pelas escrituras. Não é assim, irmãos. Ele vai voltar fisicamente, como eu falei lá em Atos capítulo 2. E vai sentar lá no trono de Davi em Israel, lá no Monte Sião, como eu falei em Atos capítulo 2, confirmando que todos os profetas já falaram. Não é assim. Mas por que isso não aconteceu nos próximos 7 anos, depois da morte do ungido? Porque ele acrescentou nós, os gentios, essa promessa. E quanto tempo vai levar para nós, os gentios, nos convertermos? Vamos ler isso nas escrituras em 1 Pedro 3. Vou dar um pause para achar aqui. Então, é 2 Pedro, desculpa, irmãos, errei a referência. Bom, então, irmãos, Daniel profetizou os últimos dias da humanidade. E nesses últimos dias, os 7 últimos anos, teria uma grande tribulação tal que nunca houve no mundo e nunca haverá. Então, nós temos indícios, irmãos. Então, os irmãos espirituais que leem as profecias, eles jamais iriam crer que o mundo ia terminar em 2000 e o Senhor Jesus voltaria em 2000. E tantas as profecias feitas antes, David Miranda, o fundador do Adventismo, não Ellen White, né? Smith, alguma coisa, não sei pronunciar agora aqui, o fundador da Igreja Adventista, o Ellen White, ela continuou quando o próprio fundador pediu perdão porque ele datou a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai voltar no ano tal, em dia tal. E aí não aconteceu, foi uma frustração tremenda. Mas aí o Ellen White, a mulher que não pode ser pastora biblicamente, né? Ela trouxe um juiz investigativo, que o Senhor Jesus voltou, mas ninguém viu, foi lá em tal lugar. Uma confusão brava, irmãos. Para tentar distorcer e dar continuidade ao que o próprio fundador abriu mão e pediu perdão e renunciou ao seu cargo. E tantas outras profecias. Por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus nos disse quando seria a sua volta. O anticristo ele teria que começar a se manifestar literalmente. O espírito do anticristo está no mundo desde os últimos dias. Mas ele precisaria começar a se manifestar literalmente. Ter ensaios do seu controle mundial, o qual nós já temos. Tivemos agora na pandemia um ensaio de um controle mundial. Até tribos indígenas usaram máscara, irmãos. O mundo todo aderiu ao espírito do anticristo ali com o uso da máscara. Não é a marca do anticristo, que ele vai marcar as pessoas, né? Quem não aceitar essa marca vai ser perseguido. Muitos vão escapar dessa perseguição e vão entrar no milênio. Eu citei poucas escrituras nesses 14 minutos, irmãos, porque esses 14 minutos são a introdução. Cada vídeo novo eu trago uma introdução dos últimos vídeos. Então quem está assistindo todos os vídeos pegou toda a enxurrada de referência
do que eu estou falando agora nas Escrituras. É a Escritura dizendo, eu não estou dizendo nada. É só a palavra pela palavra, sem interpretação. Por isso que eu não coloquei o pré-tribulacionismo, nem o mid, nem o pós ainda, né? Não sei se vou colocar, porque é de difícil interpretação, como diz o apóstolo Pedro, Pedro capítulo 3, verso 15 e 16. Assuntos que o nosso amado irmão Paulo traz, porque ele foi separado para trazer essa extensão, que já tem 2000 anos, para a Terra, de difícil interpretação, que os indoutos distorcem para a sua própria perdição. Bom, então veio o ungido, ele foi morto, ressuscitou. Os judeus perguntaram, é agora que vai restaurar Israel? Porque depois da sua morte, que levou 483 anos, eles entenderam que eles estavam no período final. Os outros irmãos que nasceram no tempo da Grécia dividida, ou no tempo em que Daniel estava fazendo a profecia, sabiam que eles não iam ver a volta do Messias. Eles iam ver lá do paraíso, lá quando fosse ressuscitado. Mas nós podemos ver, irmãos. Por quê? Porque nós somos a geração que está no tempo do fim, bem próximo. Por que nós somos? Porque assim como os judeus de Pedro, Paulo, eram a geração que viveriam o final da era ali do que Daniel descreveu, os últimos anos ali, claro que eles não contavam com esse parente, com essa extensão, nós somos o que estamos vivendo os últimos anos da volta do Senhor. Por quê? Porque nós precisaríamos do ensaio do anticristo que nós já tivemos, nós precisaríamos de outras evidências internas nos textos que estão aqui escritos, qual nós vamos atentar mais, né? Bom, vamos ler então o que diz Pedro, capítulo 3, verso 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Veja, já tínhamos passado 30 anos aí da morte do ungido e nada, irmãos, nada. João escreveu as suas cartas, 4, 1ª, 2ª, 3ª João e o Evangelho do Apocalipse, acho que 60 anos depois, agora me foge aqui a data na Ilha de Pátimo, né? Acho que foi 60 anos depois. Então mais de meio século já tinha se passado, irmãos. E era para ser só 7 anos. Só que aí Pedro, em Atos 10, ele entendeu por quê. Por causa dessa extensão. E Paulo vai receber o tempo que essa extensão levará para que isso aconteça. E ele vai datar ali os acontecimentos finais para o último dia, que é Jesus Cristo reinando lá em Israel por 1000 anos. É a pedra da profecia de Daniel. A cabeça era o reino que ele vivia, de Nabucodonosor. Os pés era a Roma dividida, pés de ferro e barro, que é o nacionalismo. E a pedra lançada sem auxílio de mãos é ele vindo destruindo o último governo terreno, que é o do anticristo. Só falta ele vir agora, o resto tudo já aconteceu. E esse ele vir já se estendeu por 2000 anos. Então vamos ler aqui, verso 3. Primeiro isso, sabemos que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ora, irmãos, assim como Pedro perguntou, os apóstolos perguntaram, em Mateus 24, quando restaurarás? Por quê? Porque o ungido já tinha vindo. Opa, peraí. Daniel fala o reino da Grécia dividido, o reino de Roma. Nós estamos vivendo o último reino. O ungido já veio, Daniel disse que o ungido teria que ser vindo, então só falta ele morrer. Aí quando ele morreu e ressuscitou, lá em Atos capítulo de número 1:6, eles pensaram que a sua ressurreição já era a sua segunda vinda, porque ele teria que vir 2 vezes, segundo a profecia de Davi, que o próprio apóstolo Pedro lê em Atos capítulo 2, que está nos outros vídeos. O ungido viria, morria, ressuscitaria, sentaria ao lado de Deus Pai. Estevão confirmou isso em Atos 7, viu ele lá sentado, voltaria, sentaria em seu trono. Então, eles viram o ungido morrer, ressuscitar. Eles acharam que essa ressurreição era a segunda vinda. Então, eles reformulam a pergunta em Atos 1:6. É agora que o Senhor vai restaurar Israel? Ainda não. Por quê? Porque eles não entendiam a extensão da graça, aonde os gentios seriam enxertados, acrescentados à salvação de Deus. E aí os judeus ali começam a dizer que está demorado a vinda.
porque ele já veio, viveu, vocês dizem que esse aí era o Messias, mas ele morreu, vocês dizem que ressuscitou, eu não vejo isso, e ele ia reinar Israel, cadê essa vinda, esse reino, cadê? Aí Pedro continua, e dizendo onde está a promessa da vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles voluntariamente, irmãos, ninguém vai escapar do juízo de Deus, ninguém. Todos lá no fundo da consciência recebem a mensagem de que ele é o Criador do mundo, o Salvador da humanidade, todos, irmãos. Ninguém vai ir inocente para o inferno e do inferno para o Hades. Continua aqui, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelo quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com a água do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como que tesouro e guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição de todo homem ímpio, ou dos homens ímpios. Então, a terra vai ser destruída pelo fogo e vai ser recriada, né? Depois do milênio, Satanás vai ser solto. Outra história, nós vamos entrar no milênio, né? Mas agora vamos ficar aqui. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que para Deus um dia é como 1000 e 1000 como uma. Deus criou a terra em 7 dias, 6, no 7º ele descansou. Mas um dia para Deus é como 1000. Nós, no ano judaico, porque aqui Pedro é judeu, está falando do calendário judaico, não do calendário que Roma modificou. Nós estamos entrando no 7º milênio, daqui a uns anos, pelo calendário judaico, né? Então seria o sabate, o descanso de Deus, o milênio. Mais uma evidência interna do texto sobre a volta do Senhor. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha esse todos aqui, irmão. Alguns se percam e todos venham se arrepender. Quem são esses alguns e esse todos? São a revelação que Pedro recebeu em Atos 10. Esse todos aqui, o acréscimo, sai da Judéia, sai de Israel e se espalha para o mundo todo. Porque Deus vai restaurar Israel no milênio. Mas ele vai estender, lá em Apocalipse nós vemos povos de todas as nações, tribos e línguas, acrescentada à salvação de Deus. Nós vamos entrar em Apocalipse. Nós vamos entrar nos povos, irmãos. Nós vamos entrar nas nações, nós vamos entrar no milênio, nós vamos entrar no final do mundo, no novo céu e na nova terra. Mas vamos ficar aqui para os últimos dias da humanidade. Então, tá certo que depois da morte de um ungido, viria o anticristo, a grande tribulação que nunca houve nem antes e nem haveria depois. Deus vai abreviar essa tribulação, senão todas as pessoas iam morrer, mas Deus quer que pessoas entrem no milênio, por isso que ele fala em Mateus 24, se não fosse a abreviação desse dia, nenhuma carne se salvaria. Carne, não é espírito, alma, é corpos físicos. Então as pessoas vão entrar no milênio ali vivas, só que na sequência isso aconteceria naquela época lá. Só que em Atos 10 Deus revela para Pedro que vai estender esse tempo. Aí, mas por quanto tempo? Aí que aqui Pedro dá uma evidência interna do texto. Para Deus um dia como 1000. Deus criou a terra em 6 dias. No 7º ele descansou. 6.000 anos, o milênio. Deus dá uma evidência interna aqui, através de Pedro. Mas Pedro ainda assim está perdido, irmãos. Porque quem Paulo vai escolher para ter o entendimento de quando será esses últimos 7 anos da humanidade, quando terminará essa extensão para que nós, os gentios, fôssemos enxertados, é o apóstolo Paulo que vai ter essa visão plena e completa. Tanto que Pedro fala, nosso irmão Paulo ensina coisas difíceis de interpretar. Se não tivesse as cartas de Paulo, a sequência seria mais fácil, né? Mas ele não teria a igreja sendo enxertada. Aí terminaria 7 anos depois, claro que para Pedro seria mais fácil, porque Pedro, sendo judeu, leitor ávido ali das profecias do fim do mundo, e de novos céus e nova terra, coisas que Abraão viveu morando em tenda, porque aguardava a nova pátria.
Moisés preferiu deixar a sua posição de filho da filha de Faraó, neto de Faraó, para viver sofrido, maltratado com o povo de Deus, porque aguardava uma pátria melhor? Oh, Senhor! Oh, Senhor! Nós aguardamos, irmãos, e nós estamos na reta final. Bom, então aqui nós temos a extensão. Mas esse tempo ali, essa extensão para os gentios será de quanto tempo? Para a restauração de Israel, o milênio. Quanto tempo os gentios ficarão sendo enxertados? Pedro dá uma evidência interna aqui muito forte. Mas quem vai distinguir isso melhor é o apóstolo Paulo. Mas antes vamos ler Tessalonicenses. Deixa eu achar aqui, para nós entendermos a importância do assunto. Irmãos, eu não sei se nessa série de vídeos, que foi por causa disso que eu iniciei, porque um irmão que ele é pós-tribulacionista, né, ou seja, ele acredita que a igreja passará pela grande tribulação, ele falou muito mal dos irmãos que acreditam que a igreja não passará, né? Falou mal daqueles por quem Jesus Cristo morreu. E chamou até de amebas, usou palavras pejorativas assim para denegrir violentamente a imagem dos nossos irmãos, independente se eles acreditam que a igreja passará ou não pela grande tribulação. E isso, movido a muito tempo de oração que eu estava já por esse assunto da volta do nosso Senhor Jesus, eu iniciei esses vídeos. Mas, por fim, eu não sei se eu vou trazer esse assunto. Por quê? Porque ele é de difícil interpretação. Os assuntos que o nosso irmão amado e apóstolo escolhido por Deus, que deu a vida para receber o que recebeu, foi levado ao terceiro céu, viu coisas que o homem comum não pode ver, voltou, escreveu para nós. O mesmo Pedro vai dizer em 1 Pedro 3, 15 e 16, assuntos que o nosso irmão Paulo escreve de difícil interpretação, como as demais escrituras. Então esses assuntos são acrescentados às escrituras. É revelação, e o próprio Pedro diz, revelação que Deus lhe deu, que lhe foi dada, né? Só que muitos não vai condizer com as escrituras do Velho Testamento, porque é uma revelação que nem os judeus viram, irmãos. E os judeus messiânicos, que criam no Messias, que aceitaram Jesus, viram. Nem eles viram, irmãos. E eles eram os detentores da Torá, da Talmud, mesmo que sejam tradições orais, independentes, eles eram os detentores da palavra de Deus. E não falo dos judeus hipócritas que crucificaram Jesus, falo dos messiânicos, que creram no Messias e ainda creem no Messias, irmão. Então é de difícil interpretação. Por isso que ambos têm evidências, tanto externas quanto internas do texto, para apoiarem as suas crenças, irmãos. Então são nossos irmãos amados, independente da posição que ocupam, porque creram na profecia de Daniel. Tudo que Daniel profetizou, todos esses nossos irmãos amadurecidos no Senhor, não os carnais, porque os carnais não entendem quase nada da palavra de Deus, eles creram na volta do Messias, no Messias reinando lá em Israel por 1000 anos. E depois Satanás sendo solto novamente, seduzindo as nações que escaparam da grande tribulação. Eles só se perdem nesse acréscimo que Pedro recebeu em Atos 10, sobre os gentios serem enxertados na salvação de Deus, que Pedro relata aqui agora, que nós acabamos de ler. Deus não está demorando, é que ele estendeu essa salvação aos gentios, porque ele não quer que ninguém se perca, como nós acabamos de ler. Só que Pedro ainda recebeu uma visão muito embaçada comparado com a visão que o apóstolo Paulo recebeu sobre o enxerto da igreja nesse período, irmãos. Mas Paulo deixou evidências de quando seria, assim como Daniel deixou. Então, tirando a igreja, era muito fácil para eles entenderem a volta do Senhor Jesus seria nos próximos anos ali, após a ressurreição do ungido. Mas como houve esse acréscimo, até que a última alma seja acrescentada à igreja, a última alma que Deus tem para salvar no mundo, a acrescentar
a igreja, o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 16, sobre essa pedra, a pedra é a verdade que Pedro recebeu, e edificarei, verbo futuro, a minha igreja. Então aqui agora o Senhor enxerta a igreja, mas ainda é verbo futuro, é no futuro. Ela se torna verbo presente em Atos 2, quando ela nasce com o batismo no Espírito Santo. Ali ela se torna presente, ela está presente até hoje, irmãos. E quando a última alma escolhida por Deus a ser acrescentada à igreja foi, então sim nós teremos os 7 anos da grande tribulação. É muito simples, irmãos. A forma que eu estou trazendo é talvez a forma mais simples de você entender a volta do ungido, do Messias, né? Que Daniel prescreveu. Vamos ler aqui Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso... Deixa eu dar pausa aqui que eu... Tessalonicenses 4, 14. Porque se cremos que Jesus morreu, fisicamente, irmãos, nós somos triunos, nós temos corpo espiritual, corpo emocional e corpo físico, e teremos no céu. O Senhor Jesus foi visto com olhos físicos, naturais, não foi olhos espirituais, por Estevão. Estevão foi a testemunha, por isso que ele foi morto. Ele foi a testemunha do que Pedro prescreveu em Atos 2, sobre o reino do Messias aqui na terra fisicamente. Mas primeiro um dia teria que ser morto, então iniciaria os últimos dias. Seriam 7, mas já são 2000 anos, porque tem a inserção da igreja. Ele sentaria ao lado de Deus, profecias de Davi relatadas por Pedro em Atos 2. Estevão confirmou ele lá, e ele voltaria e sentaria ao lado ao trono de Davi. Então, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dize-nos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, Paulo está se incluindo no arrebatamento, conforme ele vai recebendo a revelação da igreja, ele vai se desexcluir do arrebatamento, ele vai dizer que já viu sua morte, né? E tal, estou sendo exposto ou oferecido em libação, conforme ele vai recebendo as revelações de Deus, porque aqui está sendo escrito recém, né? Porque eu mesmo, por 14, 15. Dize-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que estão no paraíso, lá desde Daniel, né, aguardando, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Profecia de Pedro 2. Por isso vocês perguntaram em Atos 2, por Pedro, que trouxe a profecia de Davi. Por isso que eles perguntaram em Atos 1, 6, é agora que vai restaurar Israel? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso que ele fala que nós os vivos, mas ele não estava incluído ali. Não precederemos os que dormem. Então, primeiro os mortos que estão no paraíso com o ladrão na cruz são ressuscitados. Eles recebem, eles estão vivos lá, estão conscientes, como diz Lucas sobre a parábola do Lázaro e Rico. Não é uma parábola, porque parábola não tinha nome, ele tinha nome. Eles estão conscientes, eles estão vivos lá no paraíso. O Senhor Jesus disse: estarás comigo hoje, nós vamos conversar lá, vai estar vivo. Mas o corpo não, o corpo dorme. Então eles vão ressuscitar. Triuno, corpo, alma e espírito, primeiro. E vão subir e nós já subiremos em seguida, os que estivermos vivos. Se nós estivermos ainda aqui na terra, né, irmão? Senão nós vamos ressuscitar do paraíso. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com ele, com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, qual é o consolo do cristão? Quando eles estavam sendo perseguidos por Roma, ou lá na Coreia do Norte, lá, os cristãos que morrem de medo do filho contar na escola que aceitou Jesus e tal, uma perseguição total. A esperança deles não é a troca da mulher, do marido, do carro, melhorar de emprego. Isso aí, os últimos dias trouxe. Quando Paulo relata lá a apostasia. Então faltava apostasia, era o último elemento, irmãos. A apostasia veio. O que é a apostasia? A prostituta, é a falsa igreja de Laodiceia, o último tempo. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos,
da extensão gentílica, os gentios sendo acrescentados à igreja. Nós vivemos o final dos tempos para que os sétimos anos entrem, né? Depois nós ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele para encontrar-se com o Senhor nos ares. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, a apostasia que Paulo fala, que nós vimos nos últimos dias, iriam acrescentar coisas à igreja, a falsa igreja, a prostituta, para nós não nos consolarmos mais com essas palavras. Então, haveria reunião do amor na igreja. Vai achar teu amor lá, toda quarta-feira, reunião do amor. Reunião da prosperidade na igreja. Imagina o Paulo lá, terno e gravata, pregando para os empresários, prosperidade. Ah, meu Deus, irmão. Meu Deus do céu. Socorro, Senhor Jesus. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Qual palavra? As que eles perguntaram em Atos 1:6 ou Mateus 24. É agora que vai restaurar Israel a vinda dele fisicamente para tirar os que dormem do paraíso. Estão conscientes lá no paraíso, mas o corpo está na terra, sepultado, ou no mar, se foi queimado, está em qualquer lugar. Mas ressuscita esses e sobem, e depois nós subimos juntos, que estiverem vivos, consolai-vos com estas palavras, não terapia do amor, o culto da prosperidade, neopentecostalismo, o demônio na igreja. Não, irmãos, essa é a apostasia de Timóteo, quando a igreja deixa de ser igreja, testemunha e coluna e baluarte da verdade, para se transformar numa prostituta. A grande casa de Timóteo, de 2 Timóteo, capítulo 2 em diante. Essa é a apostasia final. Depois tem que vir os ensaios do anticristo. E aí, literalmente, a sua manifestação, o tempo de ser reconstruído lá em Israel, toda essa guerra agora lá para tomar essa capacidade de volta, né? Bom, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Colossenses, capítulo de número 1, irmãos. Verso 26. O mistério que estava oculto desde os séculos e gerações passadas, mas agora é manifesto aos seus santos. Então, era um mistério oculto, diz as Escrituras, que até os anjos não conheciam, um mistério oculto. Agora foi revelado para uma certa fração, para o apóstolo Pedro, né, mas para o apóstolo Paulo, que vai dizer: eu sou o apóstolo escolhido por Deus para os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que Deus revelou em Atos 10 para o apóstolo Pedro, que seria o acrescento. Calma, Pedro, não é agora que eu vou restaurar Israel, não. Eu sei que tudo que Daniel profetizou, 483 anos já se cumpriram, teoricamente seriam os 7 finais, mas eu vou abrir um parênteses aqui e vou acrescentar os gentios. Eu e você, alegrai-vos com estas palavras. Estas palavras, que o corpo seja queimado vivo, se necessário for. Ele será ressuscitado dos mortos. Ah, mas eu tenho medo, eu não ia conseguir ser queimado vivo. Se Deus te dá esse caminho, ele te dará uma força sobrenatural, que tu naturalmente não tem. Não antecipe um problema que tu não está passando agora. Se Deus te der esse problema, ele te dará a força, porque a nossa alegria é com essas palavras. Qual palavras? O ungido sentando lá no trono de Davi, reinando por 1000 anos em Israel, Satanás sendo solto, e depois a terra sendo recriada para toda a eternidade, nós estarmos com ele. Alegrai-vos com estas palavras. Efésios 3, verso 3. Como pela revelação, ele fez-me saber este mistério. O Senhor Jesus deu a revelação para Paulo. Efésios 3, 3. Como pela revelação, ele fez-me saber esse mistério. Pedro recebeu uma fração para pregar o evangelho para os gentios, para Cornélio. Pedro esperava a restauração de Israel só para os judeus. Então Pedro entendeu essa extensão. Calma, ainda não é o fim. Pedro 3. Deus, ele é longânimo, ele estendeu o tempo para os gentios. Mas Paulo recebeu a revelação completa. Como pela revelação ele me fez saber esse mistério, como escrevi antes, em poucas palavras, pelo que, quando ledes, pois entender o meu conhecimento do mistério, que Pedro achou de difícil interpretação, 1 Pedro 3, 15 e 16, o qual, noutras épocas, não foi manifesto. Ó. Esse mistério, verso 5, este mistério que Paulo recebeu, o qual, noutras épocas, não foi manifesto. Então, Daniel, ele não preveu, ele não recebeu a revelação dessa extensão
que já tem quase 2000 anos, porque quando 2033 vai fazer 2000 anos quando o Senhor Jesus, 2030, quando o Senhor Jesus começou a pregar, o ungido começou a pregar, né? O qual, em outras épocas, não foi manifesto. Por isso que Pedro não entendeu o que estava acontecendo. Eles acharam que era o tempo de Deus restaurar Israel, mas houve essa extensão aí. O qual, em outras épocas, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Parcialmente para Pedro e demais, que eles fizeram um concílio lá, xingando Pedro em Atos. Como é que tu entra na casa dos gentios? Isso não pode, a salvação é só para nós. Aí Pedro, calma aí, Deus me deu um sonho, uma visão, então os apóstolos aqui receberam parcialmente. O qual, noutra época, não foi manifesto, antes dos últimos dias não foi manifesto pelos profetas, mas ali parcialmente Deus após o início dos últimos dias, que foi na morte do ungido, que nós já vimos, Deus deu parcialmente para os apóstolos e integralmente para Paulo, o qual noutra época não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros do mesmo corpo e participantes da promessa do Evangelho de Cristo. Então nós somos acrescentados. Quando a última alma gentílica for salva, então o Messias virá. Israel vai clamar desesperadamente e ele virá. Então só falta isso agora. E quando que isso vai acontecer? Depois da grande apostasia. Até aqui, até ali em volta de 400, 500 anos, a igreja dava o testemunho. Depois a igreja se tornaria uma grande casa, começando por Roma, que Roma tentou destruir lá os judeus, matou o Messias, mas depois ele começou a seduzir a igreja, como seduziu Eva, a figura da noiva, da igreja. E ele começou a seduzir a igreja para tirar cada vez mais a imagem de Cristo na terra, que é o corpo dele. Paulo, por que me persegue? Paulo, quem fala? Eu sou Jesus, ou seja, está perseguindo o meu corpo. E Antioquia, a igreja chamada de cristãos, porque parecia com o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não temos mais um corpo que parece com o Senhor Jesus, nós temos uma grande casa, metodistas, presbiterianos, batistas, wesleyanos, católicos, protestantes, pentecostais, neopentecostais, uma grande casa. Não se sabe mais qual dessas casas porta a imagem verdadeira do Senhor Jesus Cristo, a apostasia. Era isso que faltava. Isso começou a acontecer depois do quarto século, até a igreja se tornar Laodiceia, a qual o Senhor Jesus está fora do corpo agora, batendo a porta para tomar as rédeas, o controle novamente desse corpo que se tornou independente de Cristo, anda por conta própria. E aí sim virá o homem do pecado. Ele começará a fazer ensaios, já está fazendo ensaios. Então nós estamos muito perto do acordo de paz em Israel, desse homem se manifestar, muito perto, irmãos, muito perto mesmo. Paulo predisse isso, quando seria. E nós devemos nos alegrar com essas palavras, a volta do Senhor Jesus Cristo. Então está pertíssimo do homem do pecado que Daniel profetizou, quando a última alma ser acrescida à igreja, o corpo dos gentios acrescido estiver completo, então o homem do pecado se manifesta lá em Israel, lá, trazendo a paz. Depois ele vai trazer uma paz mundial, irmãos. Nós vamos falar mais sobre ele, sua perseguição aos santos, sua manifestação completa e a ira de Deus sobre a terra na grande tribulação, o abreviar-se desse dia. Aí entraremos no assunto do milênio e depois novos céus e nova terra, que é o que o cristão ele anseia, irmão, que é saúde, prosperidade e casamentos. Aí fica lá em último dos últimos planos, irmãos. É a vinda do Senhor, a nossa alegria. Deus abençoe a todos nós.